nos meandros da linguagem. O que são meandros? Meandros são as curvas, as sinuosidades, as intrigas, ou seja, as sinuosidades que a linguagem tem, porque nem sempre a linguagem é clara. Eu vou comentar uma expressão que eu ouço desde criança, sempre ouvi, e era uma expressão que me metia muito medo quando era criança. Comeu o pão que o diabo amassou. Comi o pão que o diabo amassou. Já ouviram essa expressão, não é? Era muito comum, pelo menos quando eu era criança, faz uns 50 anos. Então, aí eu ouvi aquilo e eu ficava apavorada, porque eu ficava imaginando o diabo amassando o pão. Então o diabo, ele jogava o pão no chão e pisava o pão. E aí a pessoa comia o pão, né? Na minha cabeça eu ficava imaginando a pessoa comendo aquele pão todo esmagado, feito uma barata pelo diabo, pelos pés do diabo. Aliás, os pés eram bem sujos, fedidos e descalços, não estavam com sapato não, porque o diabo não usa sapatos, pelo menos no meu imaginário. Mas aí eu fui crescendo e eu descobri que não era isso o pão que o diabo amassou. Porque amassar é os meandros da linguagem. Amassar também significa pegar a massa do pão e ir amassando com as mãos. É ir preparando a massa para fazer o pão, para fazer o que quer que seja, o pão doce, o bolo, enfim. Aí eu descobri que não, que o diabo amassou, né? Era no sentido de amassar como o padeiro amassa o pão, a massa da pizza. Era isso, comer o pão que o diabo amassou. Ou seja, um pão que foi preparado pelo diabo, não um pão preparado por Deus. Então esse amassar tinha o sentido de preparar e ninguém me explicava isso. Para mim era complicado porque eu aprendi o espanhol misturado com o português, o espanhol e o português ao mesmo tempo. Então chegava uma hora que virava uma salada aquilo, que era uma salada russa, né? De espanhol, português, salada russa. Mas depois o tempo passou, mais ainda, e eu descobri que não, que na verdade tem gente que comeu o pão que o diabo amassou com as mãos, mas tem pessoas cuja situação é muito pior, que comeram e comem o pão que o diabo amassou com os pés, não o pão que o diabo preparou, mas que ele pisou, esmagou com os pés, sujos, fedidos e sem sapato, descalcinho. Não foi o pão preparado por Deus, ou até pode ter sido o pão preparado por Deus, mas amassado com os pés pelo demônio. A vida pode ser bem mais difícil do que a gente pensa nos meandros da linguagem.